obrigado a todas e todos que estão visitando o CTI e aqui é o pessoal da casa que está vindo a mais essa manhã de inovação. Em nome da diretoria do CTI, eu dou as boas-vindas à casa. O meu nome é Silvio Spinella, sou coordenador-geral de aplicações da informática do CTI. E o CTI já tem dentro do seu calendário as manhãs de inovação há vários anos. E eu já gostaria de pedir para o Marco ficar do meu lado aqui, me fazendo companhia. Tem a liderança histórica e entusiasta do Marco Silveira, para fazer com que isso permaneça. E estava comentando com ele, mais uma vez, hoje, o quanto, na diretoria, a gente preza a realização das manhãs por conta de ajudar o CTI a ser conhecido e ajudar o CTI a conhecer maravilhas como a que o Roberto estava comentando comigo, que diz respeito ao tratamento de água. O CTI tem hoje um coordenador geral de aplicações que, temporariamente, é vice-presidente do Condema. Está acontecendo isso comigo. É uma honra para mim. E as manhãs de inovação são tudo isso que a história já tem nos mostrado. Combinamos, né, o Marco e eu, e com a ajuda da Nancy e a equipe do Marco, que nós nos esforçaremos, a diretoria, para estarmos, pelo menos um de nós, ou diretor, ou vice-diretor, ou coordenador-geral de aplicações, ou coordenador-geral de tecnologia da informação, para estarmos aqui nos encontros das manhãs de inovação. Então, com muita satisfação e muita honra, viu, Marco? Obrigado por me conceder o espaço, né, que é nosso, mas sempre sob uma titularidade entusiasta como a sua, está aqui. Boas-vindas, Marco. Obrigado. Obrigado, Silvio Spinella. E muito obrigado também pela presença de todos. Como o Spinella falou, esse projeto ele é denominado Manhãs da Inovação e vem acontecendo já desde 2006, com algumas pequenas interrupções aí, mas com uma frequência aproximadamente mensal. Em alguns meses tem um pouco mais, em alguns meses um pouco menos, mas, normalmente, nós mantemos essa periodicidade. E esse projeto, Manhãs da Inovação, ele faz parte de um dos aspectos da missão do CTI, que é a difusão de conhecimentos e interesse para a sociedade. E também, como foi frisado pelo próprio Spinella, através dessa difusão de conhecimentos, então, nós temos a oportunidade de interagir com instituições públicas e privadas. Essa aqui é uma casa pública, né, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, portanto, do povo brasileiro, e portanto, nos motiva também essa possibilidade de contribuir para a interação entre as várias instituições empresariais, de pesquisa e de ensino. E hoje, nós, para tratarmos desse tema, que é um tema bastante importante nos dias atuais, que é o gerenciamento de projetos, nós teremos 3 palestrantes, pessoas muito experientes em suas áreas de atuação, e, na conclusão da manhã, como normalmente nós fazemos, então, haverá um debate, perguntas, reflexões, promovendo, então, uma interação maior entre os palestrantes e todos nós. Então, para iniciar as apresentações hoje, nós temos aqui a presença do Arnaldo Rezende, que chegou até nós por indicação do professor Luciel de Oliveira, que é um colaborador antigo, esteve aqui na Manhã da Inovação anterior, palestrando, e o professor Arnaldo Rezende, ele é engenheiro mecânico pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em Finanças pela FGV de São Paulo, e é professor nos cursos de Administração e Engenharia de Produção da FACAMP, a Faculdades de Campinas, nas áreas de Governança Corporativa
e responsabilidade social empresarial, sustentabilidade e engenharia aplicada. É professor convidado no MBA de Gestão e Empreendedorismo Social da FIA-FEA, que é a fundação, né, da Faculdade de Economia e Administração da USP, na disciplina de Governança Corporativa no Terceiro Setor. E é um profissional bastante atuante no terceiro setor. Ele compõe o Conselho Fiscal das instituições Fundação Hospital Centro Médico de Campinas, uma instituição de primeira linha em termos de saúde. O GIF, que é o Grupo de Institutos e Fundações Empresariais, é membro do Conselho Deliberativo do Instituto 3M, coordenador da Comissão de Governança no Terceiro Setor do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é o IBGC, e, desde 2000, tem a função de superintendente executivo da Fundação FEAC, que é a Fundação das Entidades de Assistência Social de Campinas. Então, uma pessoa muito atuante e que nós temos a honra de receber e a quem eu chamo agora para transmitir o microfone. Eu pedi aqui licença para o Marco e para o professor Arnaldo para fazer uma propaganda. 3. Dia 25, depois de 104 anos, professor, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFSP, vai ser lançado em Campinas. O lançamento será nessa casa, Marco, nesse auditório. O curso será o primeiro curso será o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, viu, Ruth? ADS, nas instalações que nós já temos, que acolhe o CI Brasil. Para vocês terem uma ideia, esse curso entrou na lista do SISU, que é o Sistema Integrado de Seleção Universitária do nosso país, que usa notas do Enem. E dá para dizer agora, pois as inscrições já se fecharam, foi via internet por todo o país, e a procura já, pelo menos, foi de 50 para 1. Primeiro curso, 50 para 1. Você conhece isso, você sabe o que significa. E eu acho que a FEAC, eu fiz parte indireta da FEAC, eu fui presidente do COMEC. Você conhece o COMEC, né? É de lá. Ok, obrigado, gente. Falei 3 convites. Desculpa, Roberto, obrigado. Segundo convite. Tem o Fórum Internacional do Software Livre, vai começar no dia 3, comentei com o Paulo e com o Sérgio, em Porto Alegre. Por favor, dá uma olhadinha. Em Porto Alegre, Fórum Internacional do Software Livre, e lá 500 a 800 palestras, muita fervilhação, muito uso de água, certo? E muito bom uso. E também, em breve, viu, Marcos, você me ajuda a divulgar, e a Nancy também na lista das Manhãs de Inovação, lista de contatos. Em breve, o CTI vai estar inaugurando o projeto CITAR, Circuitos Integrados Tolerantes à Radiação, um projeto em Atibaia, com 40 postos de trabalho, desenvolvendo circuitos integrados que possam ficar expostos à radiação, por exemplo, além da estratosfera, em satélites, por exemplo, geoestacionários ou não. Ok? Obrigado, viu? Muito bom dia a todos. Muito obrigado ao Marcos pelo convite, a todos aqui do CTI, a todos vocês que estão aqui conosco. Espero poder contribuir da melhor forma possível. A minha missão aqui, conforme meu convite, é falar um pouco com vocês sobre gestão de projetos no terceiro setor, que é onde eu estou aí nos últimos 12 anos focando meu trabalho como executivo. A ideia é ter uma conversa bem prática, bem objetiva, mostrando para vocês as questões que mais acontecem no dia a dia, principalmente as dificuldades, as não conformidades que se repetem
para que nós possamos compreender um pouco esses desafios e, eventualmente, aqueles de vocês que trabalharem nessa área, ou virem a trabalhar, lembrarem disso daí. Para que a gente possa falar sobre isso, consegue... É importante que a gente saiba, conheça o que é terceiro setor e o que é, né, gestão de projetos em si. Né? Tá bom essa posição minha aqui, eu acho que para todos me acessarem aqui, para ninguém ficar com o pescoço muito doído aqui. Né? É bom ficar de pé, que eu acho que interage maior. Então, embora eu estou colocando como premissa aí que vocês conheçam, eu vou rapidamente pontuar, né, para que a gente fique alinhado, então, o que é o terceiro setor e o que é a gestão de projetos. Gestão também é uma palavrinha que, às vezes, há uma profusão de conceitos, aí, às vezes as pessoas não têm firmeza. Né? A gente não precisa ter um academicismo muito forte. O que é gerir alguma coisa? É buscar o resultado com o menor recurso possível. Isso é gerir, fazer gestão. É conseguir o resultado com o menor recurso possível, seja ambiental, seja humano, seja recurso financeiro, etc. É chegar naquele objetivo pré-traçado. E esse objetivo pré-traçado vem do plano que deve compor uma parte do projeto, como a gente vai ver. Então, o que é terceiro setor, por favor? Terceiro setor são organizações privadas, ou seja, não são organizações públicas. Embora elas tenham interesse público, elas não são públicas. Ou seja, elas são organizadas e geridas na esfera privada, fora da esfera pública. Claro que dentro dos marcos regulatórios do país, que são, obviamente, estruturados pelos organismos públicos. Criadas de forma voluntária, nenhuma organização terceiro setor foi imposta, ou seja, vocês têm que fazer isso. Não, um grupo de pessoas se reúne, constitui uma associação, alguém que dispõe de um determinado patrimônio constitui uma fundação. E é importante isso na gestão de projetos também, que eu vou mencionar rapidamente. Com objetivos públicos ou associativos. Qual é essa diferença? Ora, imagine uma associação de criadores de gado, uma associação de profissionais de recursos humanos. Ela é privada, ela é sem fins lucrativos, ela tem um interesse restrito aos seus associados, não é um interesse aberto daquele serviço disponibilizado, como pode ser uma APAE, né, que toda a sociedade que, porventura, deseja acessar por um dos seus membros que tenha deficiência mental, etc., etc., vai atingir. Então, essa é a diferença do público e do associativo. E o sem fins lucrativos significa que ela não pode gerar superávit? Em absoluto. Né? Se ela, pelo menos, não gerar um pequeno superávit, ela vai quebrar, ela vai fechar. Né? A diferença é que esse superávit não é distribuído a nenhum cotista, nenhum membro, nenhum associado. Ele é sempre reinvestido 100% nos seus objetivos estatutários. Né? Isso é a definição de sem fins lucrativos. Nós temos no Brasil apenas duas personalidades jurídicas que compõem o universo do terceiro setor. Ou será uma associação, ou será uma fundação. E aí tem um regime específico para partidos políticos, sindicatos e organizações religiosas. Mas, via de regra, são essas três. E aí as com fins lucrativos são as sociedades, ou seja, limitadas, SA fechada, SAs abertas. No nosso mundo aqui das organizações sem fins lucrativos, ou somos uma associação ou somos uma fundação. Uma associação, aqui poderíamos estar, nesse momento, constituindo numa assembleia de fundação, criação de uma associação com um determinado objetivo, onde iríamos aprovar um estatuto que ia contemplar nossos órgãos de gestão, não requer capital inicial, ou seja, não precisa um capital econômico, financeiro para suas operações. Diferente de uma fundação, que é uma
personalidade jurídica muito específica, que inclusive pode ser criada após a morte daquele que a idealizou por testamento, ela não é uma união de pessoas, é importante que se diga. Ela é um patrimônio destinado a uma causa pública que este patrono, que esse doador, ou que esses doadores estabeleceram. Por exemplo, a FEAC, onde eu trabalho, é Federação das Entidades Assistenciais de Campinas, tracinho Fundação de Lafete Álvaro. É uma fundação que, lá em 64, um senhor que tinha uma fazenda brandina destinou e criou essa fundação. Assim como N outras fundações têm sempre um patrimônio, e aí um conselho curador que vai gerir esse patrimônio para que ele seja utilizado em prol dos objetivos estatutários definidos. Mas por que você está falando isso se nós viemos aqui conversar sobre projetos no terceiro setor? Porque começa aí a gestão de um projeto bem feito. Você compreender qual é a personalidade jurídica daquela organização do terceiro setor. Porque você terá que ter alguns marcos regulatórios, alguns mecanismos de aprovação na associação e na fundação que não são exatamente iguais. Então, é importantíssimo você saber qual é a personalidade jurídica da organização onde você vai rodar, entre aspas, o teu projeto, para não cometer nenhuma não conformidade legal por não se atentar a isso. Não é? Gerenciamento de projetos, tentando entrar na questão. Nada mais é do que um conjunto aí de técnicas, habilidades, experiência, etc., para garantir que o projeto tenha sucesso. É isso, não é complicado, eu não estou tentando ser simplista, não. Engenharia, quem de vocês aqui é engenheiro? Então, me corrijam aí se eu falar bobagem. Engenharia é o nosso trabalho é muito em cima disso, projetos. Pode ser um projeto de melhoria de algo que já existe, mas é um projeto que a gente vai mudar o status daquilo ou criar algo novo. Né? Então, existem conceitos maravilhosos, mirabolantes, livros enormes, que, desculpem a sinceridade, dão uma enrolada, um embromeixo, mas, na verdade, é um conjunto de técnicas que deve te ajudar a chegar naquele objetivo traçado. Esta simplicidade que eu uso para falar, ela tem, dentro dela, paradoxalmente, uma complexidade forte. Eu preciso ter muito claro meus objetivos. Eu preciso ter, além de claros, validados. Eu preciso ter indicadores que me digam se eu atingir o sucesso ou não. Pode ser que, para ele, aquele resultado é de sucesso, e para ele não. Qual é um indicador válido para os dois que diga: aqui, se chegamos, nós atingimos o objetivo, o sucesso ou não? Aí começam as questões, entre aspas, complexas da brincadeira. Não é? É importante sabermos que projeto é algo que tem começo, meio e fim. Infelizmente, em muitas organizações, principalmente, em especial as do terceiro setor, elas confundem as operações do dia a dia, o que eu chamo de programas de trabalho, com projetos. Então, a organização existe há anos, dezenas, mais de uma década. Aí chega alguém e diz assim: olha, a Fundação Itaú Social está patrocinando projetos de não sei o que lá. Aí o sujeito pega e escreve aquilo que ele já faz, como se fosse um projeto, e manda para lá para pedir financiamento. Ele não está enganando ninguém, mas ele tem que ter consciência que aquilo não é um projeto, aquilo é um programa que ele já executa há muito tempo. Tá? Embora o nosso bate-papo de interação é no final, como o Marco colocou, se vocês acharem algo relevante, levanta a mão, me interrompe, que eu tento sanar. E se esticar muito, a gente guarda para o final, para não perdermos nosso tempo. Então, projeto tem
um tempo definido, tem um conjunto de objetivos definidos, não é uma coisa contínua. Produzir carros numa empresa não é um projeto. Agora, produzir o primeiro veículo é um projeto. Ok? Está claro isso? Está simples isso? Né? Eu faço uma brincadeira que algumas coisas não dão certo porque deveriam ser tratadas como projeto. Né? Por exemplo, o casamento. Né? Todo mundo pensa que não tem fim, por isso que ele não dá certo. Então, como ele tem começo, meio e fim, talvez fosse tratado como projeto, duraria mais. Né? Enfim, guardem isso com essa brincadeira. O projeto tem começo, meio e fim. Tá? Há quanto tempo você tem esse projeto? Há 10 anos. Não é projeto. Esquece, não é projeto. Você tem um programa, uma operação contínua. Bom, vamos em frente. Os teóricos, aí, os estudiosos acadêmicos, eles dividem em 5 etapas. Eu divido em 4, eu junto a primeira com a segunda. Mas, academicamente, o pessoal hoje, a literatura mundial, a gente pode dizer, divide nessas 5 etapas. Inclusive, eles mensuram os ciclos, etc. Né? Você tem ali entre o ciclo 1 e o 2, a iniciação e o planejamento, um esforço grande com dispêndio de recursos baixo. Né? Aí, na execução, você já tem um dispêndio maior de recursos, junto com os controles, né? Os pontos que eles chamam, os milestones, onde a gente pode avaliar, por que avaliar, e encerramento. Né? Todas essas fases, obviamente, são importantes para o projeto ter sucesso. Mas uma das que as pessoas menos prestam atenção, vocês têm ideia de qual seja? Daquelas 5, qual que é a mais negligenciada? Hã? Monitoramento. Quem dá outra sugestão? O 5. O encerramento, gente. Encerrar um projeto não é algo simples. Olha, das experiências que eu tive, que são várias em N segmentos, indústria metalúrgica, indústria química, eventos, agrobusiness, agora terceiro setor com projetos, encerramento é uma coisa altamente negligenciada. Tem projeto que o sujeito diz que terminou e ninguém sabe. Ninguém tem essa evidência. Né? Fica meio por decurso de prazo. Tá? Encerramento é uma fase do projeto, ele é um ato tangível, tem que ter um meio, um documento, um mecanismo, uma formalização. Aqui terminou. E terminou por quê? Porque havia esta entrega, ou este conjunto de entregas planejadas, e elas foram realizadas, e quem de direito previsto recebeu, aprovou e encerrou a brincadeira. Tá? Monitoramento, sem dúvida, é algo muito vulnerável, né, dessa brincadeira toda. Existe uma ferramenta desenvolvida aí há um certo tempo, principalmente quando, em paralelo aí com a indústria de software, de informática, muito importante, né, que, na verdade, desenvolvimento de software é projeto, um projeto atrás do outro. Né? Então, esse pessoal de tecnologia, eles sistematizaram bastante, inclusive colocando ferramentas de TI na brincadeira, e eles abrem 6 grandes linhas. Talvez vocês conversem um pouco mais sobre isso. Minha ideia foi apenas registrar isso daí, que são pontos importantíssimos macro. Primeiro, não existe uma gestão de projeto individual. Vai lá, cuida da tua parte, você cuida da sua. Não. As pessoas têm as suas responsabilidades, mas elas são altamente ligadas. Projeto, endogenamente, leva a ideia de rede. As pessoas envolvidas num projeto, elas têm que estar altamente conectadas, alinhadas, que se
compreendam, né, que não gerem conflitos naturalmente. Os conflitos são parte da gestão do projeto. Se não houver não conformidade e problema, entre aspas, não precisa de gerir esse projeto, ele anda sozinho. As pessoas têm que entender que elas estão ali justamente para trabalhar no problema. Por isso que as pessoas, como em todos os grandes sistemas funcionais, organizacionais, são vitais no processo. Prazo. Ora, se ele é por tempo determinado, o prazo não é uma referência aleatória. Ele é importantíssimo, principalmente porque o prazo é um vetor conectado direto com recurso, disponibilidade de recurso e tudo mais. Recursos humanos, acabei de falar, é fácil imaginarmos. Questão de qualidade, e aí na maior amplitude possível de qualidade, tá? Na maior amplitude possível. Comunicação, essa rede só vai funcionar se ela estiver conectada, com fácil meio, né, de acesso a todos, e, fundamentalmente, todo mundo deve conhecer a palavrinha stakeholders, né? Todas as partes envolvidas, interessadas, quando necessários, sendo acionados, sendo comunicados, sendo avisados nos devidos tempos. E a questão do procurement, que é a gestão das aquisições, também numa visão ampla. Não é só comprar os insumos, comprar os serviços necessários para o projeto rodar, mas sim o processo de tudo isso. Onde eles serão armazenados, os contratos, qual é a formalidade necessária, em que tempo, o recurso entra aqui, eu posso ter o contrato comprando algo com esse recurso um dia antes do recurso entrar? No mesmo dia ou somente a partir de um dia depois? Tem várias formas que o teu patrocinador do projeto, que pode ser a tua própria organização, tem as regras de tudo isso. Então, este último, gestão das aquisições, não é o ato só de comprar, é o ato de todo o processo de aquisição de bens, serviços, de todo o sistema, inclusive a cadeia de logística. Muito bem. Desafios específicos dos projetos no âmbito do terceiro setor. Eu acho que muito do que eu vou falar aqui vale de forma mais abrangente para todos os setores, setor público, setor privado, mas eu vou focar, como me pediram, no terceiro setor. Primeira questão relevante. O que nós estamos propondo? É um projeto ou não? Olha, no mínimo metade das vezes não é um projeto. Não é um projeto. Tá? Não é um projeto. Então, como que nós vamos saber se é um projeto? Se ele tem um conjunto de elementos que nós vamos verificar em diante, mas basicamente é o seguinte: um resultado diferente daquilo que nós estamos tendo na nossa operação do dia a dia, um produto, um serviço, e um tempo determinado, um recurso específico alocado, financeiro, humano, de TI, etc., para se atingir aquilo lá. Tá certo? Então, isto é fundamental. Há um consenso falso, né, no dia a dia. Até os usuários, os beneficiários das organizações do terceiro setor, eles dizem assim: eu estou indo lá no projeto de capoeira na entidade, eu estou indo lá no projeto de música, eu estou indo lá no projeto... Há quanto tempo você vai? Há 5 anos. Há quanto tempo eles fazem? Há 10 anos. Aquilo não é um projeto. Aquilo é um curso de formação, iniciação em música, é um curso de iniciação em esporte, de profissionalização, seja lá o que for. Mas ele não está indo num projeto, está indo num curso. Está indo num curso socioeducativo, sociocultural, não me interessa. Aquilo não é um projeto, mas popularmente se dá o nome de projeto. Estou frequentando um projeto. Não é um projeto
lato sensu, isso que nós estamos falando. Pois não. Ela perguntou, esse temporário dura quanto tempo? O tempo necessário para você entregar aquele resultado almejado. Eu vou falar bem claramente, e espero, daqui a pouco, como que você constrói esses objetivos, que é a segunda parte ali. Ó. Segundo ponto, dificuldade tremenda no terceiro setor em definir objetivos claros e tangíveis. Porque na área social não é tão simples quanto um sujeito é contrário e diz assim, ó, nosso projeto é construir um sapato que tenha conexão com o teu iPhone. Você vai caminhando e vai registrando quantos passos você dá por dia, tal, tal. Já existem aí os tênis que medem quando você corre e tal. Mas quando não existia um tênis desse, foi feito um projeto para construir um sapato desse. Feito um projeto envolvido quem entende disso, etc, etc. Quanto tempo necessário? O planejamento vai dizer qual é o prazo, quais são os recursos, qual é o cronograma, qual é o orçamento. Tá? Você pode ter mais recurso humano, tecnológico, financeiro e reduzir o tempo, na maioria das vezes. Você pode ter um recurso, entre aspas, travado em fase, só entra a cada 3 meses. E aí o teu tempo de execução vai ter que seguir o financeiro. E tem situações que a gente chama que a natureza da ação não permite grandes alterações. Né? Tem uma brincadeira que vocês já devem ter ouvido de outras pessoas. Ora, o projeto de ter um bebê. Não adianta ter 2 mulheres, não vai virar 4 meses e meio. O projeto para ter um bebê leva 9 meses. Então, tem algumas coisas que você depende, às vezes, do ciclo da chuva, de alguns fenômenos da natureza que são imutáveis, levam um determinado tempo. Outros, como eu disse, a grande maioria, se você turbina os recursos, tá? Você pode executar, às vezes, um projeto em 1 ano a um determinado custo e fazê-lo em 3 meses num custo maior, concentrando mais gente, mais tecnologia, mais isso, mais aquilo. Tudo bem até aqui, gente? Só fazer uma parte no ponto anterior. A parte é sobre o ponto anterior, quando você falou de um projeto de capoeira na indústria. O projeto era a implantação de atividade física para os funcionários. E aí, depois do 1º ano, o pessoal começou a frequentar a aula de capoeira e virou um programa, uma ação de continuidade. Mas ficou o nome. Então, provavelmente, o projeto, quando fala, vou no projeto de capoeira, projeto de dança, tem vários de jogos, que a indústria está preocupada com o lado social, interação entre os funcionários. Tem um outro objetivo que foi atendido pelo projeto inicial, mas carrega o nome, né, que era. Aí que a minha interpretação é um pouco distinta. Eu acho que nem é distinta. Eu acho que, portanto, a colocação, como eu disse, há um consenso de nominar como projeto, como eu disse, algumas coisas que não são, justamente pela como começou, né? E ele carrega por si isso daí. Muito bem. A questão 2 aqui, ela é, para mim, a vital. Não é? Quem de vocês já leu um projeto da área social? Fora o Luciel. Gente, vamos supor que tenha 20 páginas o projeto. E quantas páginas deve ter? Quantas forem necessárias. Sempre com a regra, a quantidade mínima necessária. Tá? Quantas sejam necessárias, desde que tenham seguido essa regra. Quantidade mínima necessária. Projeto social com 20 páginas, ele tem 15 a 16 páginas de justificativa. E aí ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Nem as pessoas com a maior boa vontade aguentam ver um projeto que tem 80% dele com justificativas. E justificativas
contextuais e não de pesquisa, com diagnóstico, com dados. Fica a questão, não, temos observado que naquela comunidade, parará, e aí você, bom, daqui a pouco vai chegar lá a pesquisa, que a comunidade tem 5.000 pessoas, eles entrevistaram, então, 500, que está mais que ótimo essa amostra, e que referenciou isso que eles vão colocar lá no objetivo. Infelizmente, via de regra, salvo boas exceções, isso não ocorre. Tá? Por quê? Porque há também uma predisposição que é um mundo mais altruísta, é um mundo mais do bem comum, onde, puxa vida, nós estamos aqui nos propondo a fazer uma melhoria, uma intervenção positiva, ajudar essas pessoas, essas comunidades, seja lá o que for, não importa a área. Então, nós sabemos o que eles precisam. Esquece. Projeto só dá certo se você definir claramente os seus objetivos, e para definir claramente os objetivos, você precisa saber quem é o usuário, quem vai comprar o meu tênis que mede quantos quilômetros por dia. Há essa demanda, ou eu quero fazer um tênis para mim? Os dois projetos são válidos, só que a abordagem é diferente. A demanda, eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que evidenciar isso. E, no terceiro setor, é muito fraco a questão de diagnóstico real, de campo. Sabem por quê? Também, além da cultura, porque custa dinheiro pesquisar, fazer um diagnóstico prévio. Custa dinheiro. E, às vezes, a pessoa coloca no projeto o diagnóstico e coloca objetivos antes de receber o diagnóstico, porque o recurso só vem se aprovar o projeto. Cria um círculo vicioso, terrível, que a gente não consegue abrir. Né? Muitas vezes você faz um diagnóstico e ele te mostra que não é aquilo que você imaginava. Terminou na iniciação, não vai seguir, ou vai se redirecionar. Pois não. Bom dia. Apenas para colocar alguma coisa, já que a gente está falando de terceiro setor, às vezes, eu não sei se eu estou certa, né? Mas o terceiro setor, ele se dá uma incumbência um pouco assim, de formar até uma demanda, né? De formular uma questão. A gente vê no terceiro setor, às vezes, nem sempre ele atende a um problema claramente já quantificado e demonstrado. Né? Às vezes ele quer suscitar uma ideia. Né? É isso mesmo. Você não tem elementos suficientes que te possam tangibilizar. E aí fica um negócio qualitativo. Né? É a brincadeira de o relatório do resultado são fotos de adolescentes, de crianças, de pessoas, seja lá quem for, sorrindo. Estão sorrindo, então atingiu o objetivo. Não é isso. Né? Bom, indo para a conclusão, a questão é que vocês já ouviram falar, né, pelo menos os que trabalham lá, um negócio chamado Project Chart. Project Chart. O que é o Project Chart? É o termo de abertura do projeto, uma palavrinha bonita em inglês. Termo de abertura do projeto. O termo de abertura do projeto, para mim, é a coisa mais importante para se ter uma gestão eficaz do projeto. Porque o termo é como se fosse um documento onde todas as partes envolvidas assinam a mesma coisa. Começa o alinhamento a partir daí. E o termo de abertura de projeto não é algo que a gente vê no dia a dia. Primeira coisa que eu pergunto, o cara traz um projeto, eu digo, qual que foi o termo de abertura desse projeto? Qual que foi o Project Chart? Dá para você me mandar? Porque, geralmente, ele tem 1, 2, no máximo 3 páginas, raríssimo ter mais de 3 páginas, e você vê o projeto inteiro ali. A gente que é engenheiro, eu, pelo menos, que não gosto de muito e tal, você vê o Project Chart e diz, pô, já sei o que eles vão entregar e já sei o que eles não vão entregar. Porque no terceiro setor
surge muita coisa. Ah, é que nem reforma em casa. Já que, né, cortou a parede aqui, vamos, já que... Então, não. Ah, mas não dá para fazer isso? Está no objetivo? Não. Então, não dá e acabou. Faz um outro projeto. Esse daqui tem que chegar no resultado almejado. Ah, mas nós não previmos, precisamos rever. Então, faz um PDCA dentro do teu projeto e refaz os objetivos dele. Mas é fundamental você saber o que vai fazer e, fundamentalmente, o que não vai fazer. Gente, guardem isso. Ah, mas no projeto... Peraí, não está escrito aqui. A gente esqueceu. Paciência. Nós vamos primeiro fazer o que está escrito aqui no projeto, vamos encerrar esse projeto. Ou vamos reabrir o termo de abertura e refazer tudo isso daí. Para que serve esse termo de abertura de projeto? Para isso daqui, ó, gente. O que deve ser feito para atingir o objetivo? Como? Quem são os responsáveis? E naquele prazo que vai gerar o cronograma do projeto. Básico isso. Né? O que fazer, como fazer, quando fazer, quem fazer. Todo mundo já ouviu isso. Todo mundo já ouviu. Só que, na prática, não aparece. Não tem lá um papelzinho que dá para escrever à mão, 4 colunas, isso daqui a gente faz um exercício. Não aparece, gente. Leiam os projetos, não aparece. Né? Em linhas gerais, o Project Chart é assinado pelos responsáveis, principalmente pela alta direção da organização. Eu só toco um projeto se o CEO, se o presidente da organização, a autoridade máxima assinar. Senão, eu não toco projeto, eu não sou maluco. Então, está o termo de abertura assinado pela diretoria inteira, aí você tem, como gestor do projeto, tipo de uma procuração. Isto daqui está a seu encargo, esses objetivos têm que ser alcançados e os recursos disponíveis são esses, neste determinado prazo. Muito bem. Aí, o que consta lá, ou referencia nesse termo de abertura? Requisitos que satisfazem as necessidades do público-alvo. Oh, espera aí. Você está me confundindo. Você fala em objetivo do projeto, agora requisitos. Porque se o meu objetivo é incluir pessoas através do esporte, como que eu evidencio isso? Quais são os requisitos que vão satisfazer esse público-alvo? Primeiro, eu tenho que ter pessoas, entre aspas, a fim de serem incluídas através do esporte, senão fica aquilo que a senhora comentou. Eu acho que eles querem ser incluídos pelo esporte. Então, eu ofereço e digo, pô, mas você não vai? Pô, estou te oferecendo de graça. E o cara diz, não, eu gostaria de fazer um curso de informática, não de capoeira. Feito o diagnóstico público, quais são os requisitos? Os requisitos são os seguintes. A pessoa, então, passa a praticar com tal frequência, portanto... Não sei quais são os requisitos, mas eles têm que ser definidos. Como que nós vamos definir? A partir desses requisitos, fica claro, fica fácil, perdão, eu definir os objetivos. E aí eu venho para o propósito e a justificativa. Aí eu vou fazer isso daqui, olha. Eu quero fazer isso porque existe essa demanda, esses requisitos definidos. Via de regra, se faz o ciclo ao contrário, ao revés. Stakeholders do projeto. Quem são as partes envolvidas? Associação de bairros, igreja, poder público, entidades assistenciais. Quem são as partes envolvidas? Eu tenho que ter esse mapeamento e tem que estar ali contemplado. Muito bem, a hora que esse projeto começar a rodar, quais serão as expectativas dessas pessoas? O que eles querem? O
que eles esperam desse projeto? Ah, eles não esperam nada. Ok, você vai colocar, esse stakeholder não espera nada. Portanto, você não vai entregar nada a ele. Esse espera que aquele terreno que ele emprestou seja cuidado, que quando terminar o projeto seja devolvido como estava antes. Então, você vai registrar. Esse quer que você coloque o logo dele no folder, porque ele está contribuindo quando você for divulgar o logo dele na camiseta que você vai mandar fazer para os usuários. Tem que estar escrito, tem que estar definido. Senão você vai esquecer, senão você vai pôr alguém que não devia estar lá. Identificação do gestor do projeto e nível de autoridade dele. Ele pode fazer o quê? Até que alçada? Ah, até aqui. Bom, e se passar daqui com quem eu falo? Ah, depois a gente vê. E aí para teu projeto. Tem que estar definido aqui no Project Chart. Até aqui o gestor do projeto vai. Bateu aqui, quem ele aciona? Qual é o tempo de resposta desta pessoa? Ah, então agora, como diz aqui, tem que falar com o João. O João está nos Estados Unidos, volta daqui um mês. E aí? Tudo isso faz parte do Project Chart, de uma forma bem simples. Se o João estiver viajando, se o João sofreu um infarto ontem, vai falar com o Pedro. E o Pedro ou o João tem 3 dias úteis para dar um retorno disso. Fluxo. Pode seguir. Estou terminando, é o último slide. Automaticamente, esse fluxo vai mostrar meu cronograma macro dos marcos, das referências do projeto, aquilo que é mais tangível, mais consistente, que eu consigo visualizar. Como se fosse uma casa, a fundação, depois as paredes, depois o teto, depois a parte hidráulica, depois a parte elétrica, depois não sei o quê e tal. Quais são esses marcos no meu projeto? Quais são os fatores, aqui é importantíssimo, de premissa que eu tenho que me diz que isso eu posso acreditar que é real. Eu vou construir essa casa e esse dado, o pessoal já fez uma sondagem de solo, eu preciso de uma viga de apenas 2 metros. Agora, se eu não fiz sondagem de solo, e aí eu vou colocar a minha estaca e vejo que o terreno é arenoso, e aí eu preciso de 20 metros de estaca, e o que custaria 10 mil vai custar 100 mil, eu já sambei, entre aspas, com o meu projeto. Então, eu preciso saber quais são os conjuntos de dados, de informações que eu posso cegamente confiar, aqueles que podem desestabilizar, que eu não tenho como atingi-los inicialmente, para eu já fazer uma proação em cima de tudo isso. Os limites, organizacionais, seja da equipe técnica, de TI, quais são os fatores que me limitam isso? Olha, se você não terminar esse projeto até o dia 15 de agosto, dia 30, inicia o período eleitoral e aí esse projeto tem que ser interrompido. Olha, inicia o ciclo de chuvas e esse projeto vai ser interrompido. Olha, inicia o período de férias e aí o teu usuário some. Você tem que ter essas restrições bem definidas. E o orçamento? As pessoas dizem assim, vamos agora fazer o plano orçamentário. Esqueçam. Se você fez o plano, você vai mensurar o seu plano, está pronto o orçamento. Não existe um plano de ação e um plano orçamentário. O orçamento faz parte do plano. Você pega aquilo que você diz que vai fazer e mensura. Isso é a parte econômica da brincadeira. Não são coisas distintas. Pode ser que pessoas de diferentes habilidades, conhecimentos, são envolvidas em uma e outra fase. Quem vai fazer a alocação, a mensuração é quem sabe quanto custa as coisas. Qual é o fluxo de entrega, quais são os prazos, é o procurement lá no final. Os riscos envolvidos, não existe projeto sem risco. Não existe projeto sem risco. Todo projeto tem risco. Pode cair um avião aqui
em cima de nós daqui 5 minutos. Ou não pode? Probabilidade remotíssima, mas pode. Ok? Então, os riscos devem aparecer também no seu Project Chart. Subprodutos. Espera aí, você quer me enrolar? Você falou que tem os objetivos claros e o que não for, a gente não entrega. Isso mesmo, perfeito. Mas pode ocorrer subprodutos, e aí você planejou esses subprodutos. Num trabalho sócio esportivo de capoeira, você pode ter um subproduto de fazer uma reunião com a família desses jovens, desses adolescentes, uma vez por mês. Isso não é aula de capoeira, mas é uma forma de integração com a comunidade, é um subproduto. Eu tenho esse interesse? Tenho, eu quero conhecer essa família, porque depois eu posso fazer outros projetos. Isso é um subproduto, mas tem que estar lá definido claramente. E tem que fazer sentido com o todo. O subproduto não pode ser mais importante que os objetivos principais, gente. É sub. E essa palavrinha aí também, que alguns de vocês devem conhecer, os milestones. O que é um milestone? Pontos de avaliação. Quando e como eu vou avaliar? E aí, no terceiro setor, é problemático demais, porque não há a cultura dos indicadores tangíveis. Como eu sei se eu cheguei naquele ponto? Eu acho que eu cheguei, está bom, o pessoal está feliz. O pessoal bateu palma a hora que você terminou a palestra, ou não bateu palma, ou sorriu. E se a gente tiver um questionário para eles disserem a apresentação, a forma, etc., não é mais consistente? Provavelmente. Então, tão importante quanto o indicador é a forma de medir. Se você tiver um termômetro para medir a febre e ele for descalibrado, etc., pode ser que você tome um remédio sem precisar ou deixe de tomar quando precisar. Então, é muito importante também a forma de se medir. Gente, muito obrigado pela atenção. Eu sei que o tempo é rápido e o assunto é empolgante, e a ideia era fazer essa varredura geral aí de uma forma mais pragmática, mais prática aí do dia a dia. Tá? Espero ter contribuído um pouco com vocês. Muito obrigado pela atenção. Naldo, muito obrigado. Você fez essa varredura com uma clareza notável. Fiquei imaginando que os seus alunos devem estar muito felizes com você, viu? Um didatismo, consegue expor conceitos que poderiam ser mais complexos de uma forma extremamente simples e clara. Isso é uma qualidade notável. Parabéns por isso. E, ao iniciarmos hoje aqui a nossa atividade, foi falada a importância da gestão de pessoas. E quem tem alguma experiência com gerenciamento em geral, porque o gerenciamento de projetos é um subconjunto, né, dentro da atividade gerencial como um todo, sabe da importância que tem para a gestão, para o sucesso de qualquer projeto, a boa condução das pessoas, dos recursos humanos, do capital humano. E, por isso, no dia de hoje, nós teremos 2 palestrantes que, na verdade, vão fazer uma palestra só que distribuída em 2 partes por uma questão aí mais da logística do evento do que do desenvolvimento do conteúdo. E a primeira pessoa é o Sérgio Cabaleiro. O Sérgio é um profissional de grande competência nessa área de gestão de projetos. Eu vou ler aqui o currículo dele, mas eu já posso adiantar para vocês que é uma pessoa estudiosa, fez mestrado nessa área, estuda profundamente o tema
e tem experiência prática muito grande, inclusive em nível internacional, né? E esteve conosco aqui, fazendo parte do nosso grupo GAIA, que é o Grupo de Apoio à Inovação e Aprendizagem em Organizações, e ele é consultor de gestão de projetos na Cabaleiro e Associados, é mestre em informática pela PUC Campinas e bacharel em ciência da computação. Possui especialização em relações humanas, em análise transacional, com atuação em gerência de projetos e gestão da qualidade, ISO 9001, 14001. Coautor de títulos relacionados à inovação e gestão. Então, ele tem um perfil multidisciplinar, também é uma qualidade destacada aí nas competências do Sérgio. Ele atua desde 1986 na área de telecomunicações, TI, na Vivo, Ericsson, Projeto Trópico e SAGE, tanto em projetos nacionais e internacionais. Eu sei que ele esteve durante 2 anos na Alemanha, num projeto da Ericsson, exatamente fazendo parte da equipe de gerenciamento de um projeto de uma central telefônica, é isso? É docente em cursos de pós-graduação da Anhanguera, pós-global, e gestor do conhecimento no PMI. É membro do PMI e da União Nacional dos Analistas Transacionais, UNAT Brasil. Então, uma alegria tê-lo aqui de volta, Sérgio, quem eu peço também uma salva de palmas. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, rever aqui umas faces conhecidas aqui do CTI mesmo, colegas do trabalho já passados, os novos amigos, novos colegas, né, o Arnaldo. Vou falar um pouquinho para vocês, né, o que tem a ver gestão de projetos com inteligência emocional. Depois de um tempo trabalhando com TI, você começa a ver que as conversas dos gestores de projeto, como é que eu falo com aquela pessoa e aquela pessoa não entende o que eu falo? Mas eu conversei com ele ontem e estava tudo certo, né? Aquela pessoa é muito difícil de trabalhar, como é que eu trabalho com aquela pessoa? Assim, quem faz gestão tem essas dúvidas, né? Mesmo, até para minha surpresa, né, os gerentes mais durões, mais turrões, naquela conversinha num café que você tem pessoalmente com ele tem aquela perplexidade, né? Olha, como é que isso acontece, né? Daí veio a minha curiosidade para estudar um pouco mais, né? Poxa, como é que se dão aí essas relações humanas? Então, na apresentação de hoje, né, como o professor Marco comentou, são 2 partes. Então, tenho eu, que sou de TI, né, falando mais gestão de projetos, falando mais como o PMBOK, vou mostrar um pouquinho para vocês, com um pouquinho mais de detalhe, o que é o PMBOK. E depois a outra parte, né, o Paulo Antolini dizendo um pouquinho mais da parte de inteligência emocional, né? Então, se a gente puder passar para o próximo slide. Quem aqui já fez gestão de projetos? Tem algumas pessoas, já alguns colegas, né? Então, para o grupo, né, para quem trabalha com gestão de projetos, existe o que seriam as leis divinas, né? Então, aqui nós temos Moisés recebendo aqui as tábuas, aqui os 10 mandamentos, né? Então, Deus foi muito claro para Moisés. Olha, se você seguir essas regras aqui, você vai ser bem-sucedido na condução do povo, Moisés. E para nós, de gestão de projetos, nós temos também as nossas regras, né? Que é aqui o nosso famoso Guia do Conhecimento de Gerenciamento de Projetos, que é o guia PMBOK. Esse guia PMBOK, a cada 5 anos, ele é atualizado. Então, nós temos agora a versão mais recente, saiu esse ano, só que ainda a versão em inglês. Em breve, nós teremos a versão em português. Nós temos a vantagem, né? Deus não atualiza os 10 mandamentos a cada 5 anos, então nós podemos ficar aqui restritos só ao PMBOK. E o que eu vou mostrar para vocês agora vai ser um pouco da estrutura do PMBOK e nós vamos mostrar para vocês os processos, o que é que o PMBOK descreve como melhores práticas na gestão de recursos humanos. O PMBOK, pessoal, não foi criado da noite para o dia. Então, ele foi criado com uma necessidade de um grupo chamado PMI, né, Project Management Institute, que começou nos Estados Unidos, mas hoje é uma organização
eu faço parte do PMI, é uma organização extremamente internacional. Então, são voluntários, né? E qualquer um pode participar do PMI desde que tenha interesse e a disposição para isso, né? Então, por exemplo, colaborar na revisão de textos como o PMBOK e outras iniciativas do PMI é acessível a qualquer um, desde que você se disponha um voluntariado, algumas horas do seu dia para trabalhar com isso. Se você puder ir para o próximo slide. A estrutura do PMBOK, ela dá para nós, desde uma introdução, que é a gestão de projetos, e nós vamos passando aqui, como o professor Arnaldo mencionou, então, nós temos, por exemplo, um ciclo de vida. Os projetos devem começar e devem encerrar. Até gostaria de agradecer você, Arnaldo, porque eu lembrei que tem alguns projetos que eu não encerrei, eu preciso fazer a lição de casa quando eu chegar em casa hoje, né? Por quê? O enfoque, normalmente, no dia a dia olha, pessoal, a gente precisa fazer as coisas acontecer, né? Não existe gestor de projeto que fica sentado na mesa esperando, né, que as coisas aconteçam. Então, é uma atividade que demanda sempre ação. E aí o enfoque acaba sendo no quê? Olha, a gente faz o planejamento o melhor possível e vamos para a execução. Só que a parte do fechamento, o que acontece? Vai competir com novos projetos. Então, acaba sendo realmente uma fase um pouco negligenciada. E o encerramento, né, como o professor Arnaldo mencionou, é importante porque, eventualmente, até pagamentos estão relacionados ao encerramento, ou o encerramento das fases. E, se você não faz isso, você está falhando de acordo com as premissas do PMBOK. O que nós temos, então? Gerenciamento de integração. Inicialmente, nós não tínhamos integração no PMBOK. E o que aconteceu? As pessoas se preocupavam, então, com o escopo. Olha, o que a gente deve fazer no projeto? Mas não se preocupavam com o que se tem que fazer, como é que isso impactar no tempo do projeto. Então, você tem uma parte do projeto pensando, olha, o mais importante é o que nós vamos entregar, e outra parte do projeto pensando, olha, o mais importante é quando nós vamos entregar, qual é o tempo que isso vai durar. Se você não tiver uma visão geral do projeto, as coisas não vão andar bem. Então, por isso, nós temos essa área de conhecimento, integração. Com a área de conhecimento e integração, nós temos depois o escopo, que é definir, olha, o que nós vamos fazer no projeto, né? O que deve ser feito. Depois, o tempo, né? Quando nós vamos entregar esse projeto? Quanto vai custar realizar esse projeto? Qual é o nível de qualidade? Como é que nós vamos fazer a gestão de recursos humanos no projeto? Sem os recursos humanos, a gente pode ter o melhor processo do mundo, nós não vamos chegar lá. Então, é importante que a gente pense mesmo, olha, como é que a gente trata as pessoas? Como é que vão ser as comunicações nos projetos? Como é que nós vamos gerir os riscos, né? Como já foi mencionado, não existe projeto sem risco, né? Você tem que gerenciar os riscos. E o gerenciamento das aquisições. Agora, uma pergunta que pode passar na cabeça de vocês. Poxa, mas todo projeto eu tenho que pensar em todas essas, nós chamamos aqui, áreas de conhecimento? Sim, você deve pensar nessas áreas para avaliar se essas áreas de conhecimento são aplicáveis ao seu projeto. Então, se você não tem nenhuma contratação a ser feita no seu projeto, se você vai fazer o seu projeto internamente, você não vai precisar, por exemplo, se preocupar com a área de aquisições. Se você vai fazer um projeto, foi comentado aqui em relação à duração de projetos. Nós podemos ter projetos, até na minha experiência pessoal, um projeto que dura 4 horas e um projeto que dura 2 anos e meio. Faz sentido aplicar em 4 horas toda a descrição que você tem no livro de 500 páginas? Provavelmente não, né? Então, o que é relevante para um projeto de 4 horas que você tem descrito aqui no PMBOK? E o que é relevante para um projeto de 2 anos e meio? O gerente de projeto precisa fazer essa distinção e esse discernimento. Um dos serviços que o PMBOK e o PMI provém, né, palestras, etc., é que a terminologia ela começa a se espalhar. E quando vocês saírem daqui, por exemplo, falando o termo de abertura do projeto, o Project Charter, isso já é uma coisa importante, porque quando você conversar com uma outra pessoa lá fora que também já teve alguma noção em gestão de projetos, fala, olha, eu sei o que é um Project Charter. Eu sei que eu preciso, então ter definido minimamente qual é o custo esperado do meu projeto, quem vai ser o gerente responsável, quais são os riscos, pelo menos uma visão geral disso, que nós vamos detalhar depois, quando nós começarmos a fazer realmente o planejamento do projeto. Mas essa terminologia é importante, pessoal. Se você não fala a mesma terminologia, se você não fala as mesmas palavras, se eu disser para vocês
no final de hoje, né? Olha, recursos humanos no PMBOK, e vocês não tiverem uma visão, fica difícil você conversar com uma outra pessoa que já tem essa visão. Então, é importante que a gente realmente procure, né, difundir esses conceitos. Então, falando do PMBOK, nós temos essas áreas de conhecimento e temos aqui recursos humanos. Se você puder ir para o próximo slide, então, o que é um projeto, né? Então, é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único, né? Então, a figura aqui de construção, né, alguma coisa bem concreta para nós, né? Olha, tem que construir uma casa, um prédio. Mas um projeto pode ser, por exemplo, um evento como esse, né? Temos a nossa colega aqui, a Nancy. Nancy, tem riscos fazer um projeto como esse ou não? Você tem que gerenciar recursos? Tem prazo? Tem custo? Então, mesmo um projeto 4 horas, você vai considerar vários aspectos, como os projetos lá na FEAC, projetos grandes, a gente precisa pensar nisso, né? Então, quando a gente trabalha, né, a gente define, então, projeto é temporário, produto ou serviço ou resultado único, a gente sabe que algumas emoções vão aflorar em relação a isso. Se você puder ir para o próximo slide, por favor. Por quê? É uma natureza temporária. Normalmente, o ser humano não se sente à vontade com situações temporárias. O que a gente gosta de estabilidade, né? Nós somos seres de hábito, né? Provavelmente, vocês já vieram aqui para o CTI para participar de uma outra palestra. Vocês sentaram no mesmo lugar da última vez? É natural que, se tiver vaga, eu gosto daquele cantinho, é o meu cantinho, né? É uma coisa que a gente gosta. E essa questão de ser temporário já é uma coisa que, puxa vida, já não me agradou muito, né? E aí são únicos, não é? Quando você começa alguma coisa, você quer saber o resultado final. A indústria americana, o cinema, eles sabem disso. Quando você vai assistir um filme, você já sabe que, por mais que o mocinho e a mocinha sofram, no final, eles acabam juntos, né? E elas riem, né? Puxa, que legal, meu herói e tal. E se não acontecer isso, você sai frustrado. Por quê? Também é uma emoção que você espera. Olha, o que vai acontecer nesse projeto? Então, existem projetos que você tem um projeto incremental. Então, você vai mudar alguma coisa só em relação ao produto anterior. Esses aí, mais ou menos, você sabe o que vai acontecer. Você tem lá o carro, aí a versão 2002, em 2013 você vai mudar o frisinho do carro. Tudo bem, você já sabe qual é o carro, é uma partezinha que você muda, você está mais tranquilo em relação a esse projeto. Mas, se você tiver que redesenhar um carro, fazer um carro novo, e se não der certo? Então, é uma sensação também que mexe com as emoções, né? O projeto vai mexer muito mais do que uma operação. Envolve mudança, né? Tem um caso que eu sempre cito de um colega meu, ele trabalhava no departamento de informática lá de São Paulo, quando eles começaram a fazer o licenciamento dos carros pela internet. E isso, obviamente, gerou uma mudança para o pessoal, para os despachantes, que antigamente você tinha que pagar um despachante para fazer isso, e depois você podia fazer pela internet. O que aconteceu? Um belo dia tinha um piquete lá, os despachantes querendo dar porrada na equipe do projeto, porque eles descobriram que ia sair aquela questão lá de internet. Mudança é algo que também nós, em geral, não gostamos muito. Nós temos uma certa dificuldade para lidar. E a equipe do projeto também. E quem vai se beneficiar do projeto. Quando você começa a fazer um projeto de mudança dentro da empresa, por exemplo, você vai implantar um software novo. Das pessoas vai falar, puxa, que legal, um software novo na empresa, eu vou fazer meu serviço de uma forma melhor, etc. Outra parte vai pensar, e se colocar um software novo aqui, pode ser que eles me mandem embora. Então, a mudança também nos projetos, para o time que executa e para quem vai receber os projetos, também causa uma certa apreensão, mexe com emoções. E trabalha com culturas diferentes, né? Então, imagina lá, voltando para o nosso exemplo do carro, você vai pegar uma parte do pessoal que trabalha com motores, você vai o pessoal que trabalha com a parte elétrica, mas aí você também vai trabalhar com o pessoal de design do carro. O engenheiro ele vai querer que aquela máquina funcione perfeitamente, mas não vai se preocupar com o design. Quem se preocupa com o design vai ter uma outra visão. Não, mas você quer colocar o motor aqui, mas aqui não fica bom, essa disposição não fica boa, o banco não fica bom. São visões diferentes. E os projetos, também, os conflitos acontecem, as visões diferentes acontecem também nos projetos. Isso é normal. Nós sempre teremos esses casos. Então, estudar as emoções, procurar entender como é que as relações humanas acontecem no projeto realmente é relevante. Se a gente tem esse domínio, ajuda muito. Mas, então, você está me dizendo que é só importante
para o gestor do projeto, a equipe do projeto também se beneficia. Se você não tem uma posição de liderança no projeto, mas se você entende o ambiente, como é que as coisas acontecem, você se beneficia por quê? Você pode ser assertivo, você pode ter uma colaboração no projeto de uma forma diferenciada. Você não vai ser uma pessoa que só faz assim, faz assado, não intervém. Você vai ter uma condição de ser mais, vamos dizer assim, feliz no projeto, porque você vai se fazer ouvir das formas corretas. Falando então um pouquinho, o PMBOK trabalha com o conceito de processos. Então, nós temos o quê? Entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Então, todos os processos no PMBOK, nós temos essa estrutura. Entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Se você puder passar para o próximo item. Então, o que é uma entrada no PMBOK? Qualquer item interno ou externo ao projeto que é exigido por um processo antes que esse continue. Por exemplo, aquele termo de abertura do projeto que foi mencionado pelo Arnaldo, em algum dos processos do PMBOK, ele é uma entrada. Sem aquele termo de abertura, você não continua com o projeto. Por quê? As informações relevantes do projeto estão lá. Você precisa daquela informação para o seu processo começar a andar. Depois nós temos as ferramentas e técnicas, como o software, por exemplo. Tudo bem, você tem lá o Excel, mas quais são as técnicas, quais são os cálculos que você vai fazer com o Excel? Tem algumas planilhas, lá, algumas coisas matemáticas que você vai utilizar. Então, são as técnicas. E depois nós temos as saídas que vão alimentar outros processos, né? Então, isso acontece de uma forma dinâmica, né? Nós temos, como foi mencionado antes, né, então, vamos lá, da iniciação, nós temos o planejamento, depois temos a execução, monitoramento e controle e finalização. Mas isso é uma máquina que está sempre rodando, né? A gente tem que lembrar o seguinte, o PMBOK ele é um modelo, então, o modelo é uma representação da realidade, ele não é a realidade. Se nós pudermos ir para o próximo slide. Quando nós falamos do PMBOK, então, nós temos, dentro do que nós chamamos de área de conhecimento e gerenciamento de recursos humanos, nós temos 4 processos. O primeiro processo é desenvolver o plano de recursos humanos. Então, nós vamos ver aí que existe um trabalho que deve ser feito de colocar no papel, de planejamento de como é que vai ser a gestão dos recursos humanos dentro do projeto. Depois, nós precisamos fazer o quê? Mobilizar a equipe do projeto. O que é mobilizar a equipe do projeto? Olha, eu já tenho lá o meu plano, né? Então eu sei que eu vou precisar, por exemplo, vamos dizer lá, de um farmacêutico para fazer alguma coisa lá no meu projeto, e depois eu tenho que correr atrás aqui, olha, onde eu vou conseguir esse recurso? Depois nós vamos desenvolver a equipe do projeto, então eu planejei, consegui o recurso, aí eu preciso desenvolver essa equipe e depois fazer o gerenciamento da equipe. Eventualmente, essas atividades aqui de execução elas vão ocorrer em paralelo, né? Não dá para fazer primeiro mobiliza, depois você vai fazer o desenvolvimento, depois vai fazer o gerenciamento. Isso é uma coisa que você vai fazer em paralelo. Mas, para efeito didático, e como é apresentado no PMBOK, nós veremos aqui por processo. Se você puder ir para o próximo. Então, aqui nós temos o processo, esse 9.1, a gestão de recursos humanos no PMBOK, então é o capítulo 9, e aqui o 9.1 se refere, então, ao primeiro processo, né? Desenvolver o plano de recursos humanos. E aqui nós temos as entradas. E a primeira coisa que nós temos nas entradas são os requisitos de recursos das atividades. Então, se você precisa realizar alguma coisa dentro de um projeto, você primeiro precisa, olha, então eu preciso fazer lá meu motor, no carro alguma coisa nova, eu preciso de engenheiros, eu preciso de um laboratório de teste, eu preciso de várias coisas para que isso aconteça. Então, esse planejamento você já fez. Depois, você precisa considerar também os fatores ambientais da empresa. O que são esses fatores? O projeto ele se insere dentro de um ambiente, dentro de uma organização. O que nós temos nessa organização? Nós temos os recursos humanos, nós temos os recursos físicos, nós temos a cultura da organização. Então, você pode trabalhar, por exemplo, numa empresa em que trabalhar depois das 6 é esperado
E você pode trabalhar numa empresa que trabalhar depois das 6 não é permitido. Você vai trabalhar numa empresa que finais de semana é ok trabalhar e outras empresas não é. Então, entender isso no seu planejamento é importante. Por quê? Se você não considera os fatores ambientais, você está forçando uma mudança de cultura na empresa, que eventualmente você não consiga fazer. E se essa mudança de cultura não ocorrer, você vai acabar prejudicando o seu projeto. E aí nós temos também o que na terminologia do PMI são os ativos de processos organizacionais. Então, todos os padrões, todos os procedimentos, né, toda a parte burocrática da empresa que você vai utilizar no seu projeto, nós chamamos, então, de ativos de processos organizacionais. Essas são as entradas para você começar a fazer o planejamento do seu projeto em relação a recursos humanos. Quais são as ferramentas e técnicas que você vai utilizar? Organogramas e descrições de cargos. Então, você vai pegar na empresa os organogramas e descrições de cargos e vai começar a pegar essas informações e ver quais são os recursos que eu tenho lá na empresa que eu vou poder usar no meu projeto. Você também vai trabalhar com uma rede de relacionamentos. Não é? O gestor de projeto, necessariamente, ele vai se relacionar com os pares, outros gestores, ele vai se relacionar com os membros da equipe dele, vai se relacionar com o superior dele e também vai se relacionar, dependendo do tipo de organização, com os gerentes de linha. Né? Os gerentes de linha, quem são? São os donos dos recursos. Então, vamos dizer assim, você tem lá uma divisão que cuida da parte elétrica, tem lá 10 engenheiros trabalhando. Para o seu projeto, você vai precisar de um engenheiro. Você vai ter que pedir para alguém, para aquele responsável daquela divisão, olha, eu preciso de um recurso para o meu projeto. Eu tenho aqui o planejamento, eu preciso nessa data e naquela data. Você precisa negociar isso. As saídas desse desenvolvimento do plano de recursos humanos vão ser quais? Um plano de recursos humanos com os papéis e responsabilidades. Alguém aqui teve algum problema nas últimas 2 semanas porque não estava claro quem ia fazer o quê? Em geral, acontece. Né? Então, eu tenho uma atividade, mas a gente não combinou antes. Quem vai fazer essa atividade aqui? Aí chega na hora e fala, se não era você que tinha que fazer, ora, né? Não. Aí corre atrás e resolve o problema. Se você criar uma matriz, se você deixar claro quais são as responsabilidades dentro do projeto, esses problemas serão minimizados. Né? Você vai conseguir cobrir 100%? É difícil. Mas, se você não criar um espaço em que as pessoas saibam o que é esperado dela, quais são as responsabilidades, vai ficar muito difícil você gerir um projeto com qualidade. Por quê? Vai ter muita bateção de cabeça. Né? Daí, nós temos os organogramas do projeto. Eu vou mostrar depois um exemplo para vocês. E um plano de gerenciamento de pessoal. Então, nesse plano de gerenciamento de pessoal, nós teremos o quê? Olha, como é que eu oficializo para o dono desse recurso que eu vou utilizar esse recurso durante um mês em um certo período? Como é que nós vamos trabalhar a questão de treinamentos no projeto? Como é que eu vou avisar que o recurso foi liberado do projeto? Parece muito controle, mas se você tiver um projeto relativamente grande, trabalhar numa equipe com 5, 10 pessoas, talvez você consiga fazer isso com um controle manual, sem muito problema. Mas imagina um projeto com 300 pessoas. Sem um controle, sem burocracia mesmo, para que isso aconteça, você não vai conseguir gerir o projeto. Quem foi liberado a semana passada? Não sei, mas foi oficializado? Não sei. Temos, então, o plano de gerenciamento pessoal. Se a gente puder, então, para o próximo slide, um exemplo, né, que a gente utiliza, que nós temos no PMBOK, é essa matriz RACE aqui. Então, nós temos o responsável pela ação, o responsável pela aprovação, quem é consultado e quem é informado. Então, se você tiver uma tabela em que você tenha as atividades que serão executadas no projeto, e ou os cargos ou os nomes das pessoas que irão executar, torna isso muito mais fácil. Né? É um modelo que a gente pode utilizar no dia a dia. Se você puder para o próximo slide.
Também trabalhando com organogramas e descrições de cargo, né? Então, o projeto ele vai ter uma estrutura, vai ser uma estrutura temporária. E é interessante a gente trabalhar com a estrutura temporária, a gente criar uma organização para a gente saber, olha, quem são os membros do projeto? Quais são os papéis que eles ocupam? Qual é, dentro da hierarquia do projeto, como é que eles se relacionam? Porque isso vai auxiliar a gestão, né? Em algumas organizações, você tem uma dificuldade de entender como a organização funciona, porque nem organograma existe, né? Então, mas quem é responsável? Como é que essa organização, como é que faz? Então, no dia a dia, a gestão dessa organização é uma gestão mais complicada. E o projeto precisa de clareza, então a gente precisa ter uma estrutura. A gente pode ter também um gráfico matricial, né? Colocar lá as informações, ou alguma coisa em formato de texto, né? As descrições, quais são as responsabilidades, etc. Se nós trabalhamos com isso, nós aumentamos a nossa chance de sucesso. Quer dizer que se eu fizer isso, 100% garantido que vai dar certo o meu projeto? Não, não dá para a gente garantir isso. Mas se você não fizer, as chances de fracasso do projeto são maiores. Isso é uma garantia. Tá bem? Se você puder ir para o próximo. Aqui também falando de recursos, né? Se a gente tiver o projeto bem planejado, você sabe quantos recursos você precisa e quando precisa. Então, você consegue mostrar, por exemplo, para um gestor, olha, essa aqui é a demanda que eu tenho, nesse período aqui eu preciso de 2 recursos, 3 recursos, etc. Pegando um pouco do que o Arnaldo falou também, o benefício aqui é você trabalhar com dados, né? Não é assim, ó, eu acho que em fevereiro eu vou precisar lá de 175 horas. Você fala, eu calculei que em fevereiro eu vou precisar de 175 homens-hora. Eu sei disso. Né? E, inclusive, eu posso te mostrar como eu cheguei nesse número, se for o caso. Então, a gestão de projetos tem muito disso. Né? A gente seguindo essas práticas, a gente consegue trabalhar com a gestão baseada em fatos. E isso se aplica a qualquer tipo de projeto. Um projeto no terceiro setor, um projeto de implantação, criação de um carro, um projeto de implantação de um software. Se você faz a sua gestão baseada em fatos, a sua chance de sucesso, de convencimento é muito maior. Né? Sem fatos fica difícil. Né? Costumo dizer, só tem gente nova aqui, né? Mas a única pessoa que ficou rica com feelings, né, com sentimentos, foi um cantor nos anos 70 chamado Morris Albert, né? Que ele fez uma música chamada Feelings, né, e ganhou muito dinheiro com ela. A gente, no dia a dia aqui, se a gente não for nos fatos mesmo, a gente não vai conseguir ganhar dinheiro, não. A gente tem que ser bem preciso. Nós temos, depois, um outro processo, né, que é mobilizar a equipe do projeto. Então, no processo anterior, 9.1, o que nós fizemos? Olha, nós sabemos que temos esses requisitos para o projeto, nós temos esses recursos e nós fizemos um planejamento. Agora, a gente começa a executar o projeto, né? Pensar na parte, olha, no dia a dia. Como é que a gente vai fazer isso acontecer? Quais são as entradas, então, desse processo? O plano de gerenciamento do projeto. Lembra que a gente comentou, né? Os processos vão sendo retroalimentados. De novo, fatores ambientais da empresa. Os fatores ambientais da empresa são recursos disponíveis, a cultura, como é que a empresa trabalha. E os ativos de processos organizacionais, são os processos, a forma como a empresa documenta o dia a dia. E o histórico também dos projetos anteriores. As ferramentas e técnicas. Né? Aqui, quando a gente está falando nós estamos falando aqui, então, de você, como gestor de projeto, indo à luta para conseguir os seus recursos. Uma coisa que pode existir é a pré-designação. Eventualmente, pode acontecer o seguinte. Vamos dizer que você vai fazer um projeto, eu vou implantar um software no cliente, lá de um ERP. E aí eu faço uma visita ao cliente, e esse cliente gosta muito do consultor que foi fazer a visita e fala, olha, tudo bem, a gente vai implantar o software, a gente vai comprar, falando isso para o departamento comercial, mas eu quero que o consultor X que veio na visita que faça a implantação. Não, mas eu tenho outro consultor que é tão bom. Não, eu quero o consultor X para fazer a implantação, senão eu não compro o seu sistema. O que acontece? Se você fechou esse contrato e fez tudo certinho, você pré-designou aquele recurso. Olha,
lá no mês de outubro, o fulano de tal ele vai estar alocado nesse projeto. Por quê? Bora, se ele não estiver alocado, não tem projeto. Ele está pré-designado. Então, você já não vai ter muita discussão lá se precisa ou não dele. Já foi pré-designado. Aí você vai ter uma outra questão, que é a negociação. Por um fenômeno da natureza, as pessoas mais eficientes são sempre aquelas mais procuradas dentro da organização, né? Então, quando você for pedir lá o melhor designer, o melhor qualquer coisa, o melhor engenheiro, o que o dono desse recurso vai falar para você? Ele já está ocupado, ele já está alocado num outro projeto. E aí você vai procurar, então, com técnicas de negociação, dizer para ele, olha, esse projeto tem uma relevância, esse prazo, você vai procurar, de alguma forma, conseguir obter aquele recurso para o seu projeto. Por quê? Um profissional menos qualificado, ele vai trazer impactos, pode trazer impactos, por exemplo, na qualidade do seu projeto ou no prazo do seu projeto. Então, é importante a gente pensar, né? A negociação de recursos é uma atividade importante do gestor de projetos e é uma atividade difícil. Lembra que a gente falou lá da rede de relacionamentos? Se você tiver um relacionamento bom com o dono do recurso, a sua chance também de conseguir o recurso, desde que você tenha também os fatos para provar, isso aumenta. Agora, se esse dono dos recursos for o seu inimigo jurado de morte, vai ser mais difícil você conseguir obter. Então, você vai ter que usar outras técnicas para chegar lá. Existe também, dentro das ferramentas e técnicas, a contratação. Imagina que você precisa de uma competência dentro da organização que você não dispõe. Qual é a alternativa que você tem? É realizar uma contratação. Você precisa buscar essa competência fora da organização, que também vai envolver aquela parte de aquisições, aquela área de conhecimento, nesse caso, e é também uma atividade crítica, né? Se você fizer uma contratação ruim, você pode prejudicar todo o seu projeto, né? É um risco que você corre. E equipes virtuais. Hoje em dia, né, com a tecnologia, então é muito comum, né, que a gente trabalhe com equipes virtuais, faça as reuniões, etc. E o que acontece? Para você gerenciar equipes virtuais, você precisa colocar uma série de fatores para funcionar. O primeiro deles seria, se você vai trabalhar virtualmente, você precisa de um ambiente de colaboração que funcione, né? Se você vai trabalhar numa equipe virtual, que você vai fazer uma conferência e as pessoas não se ouvem, você já tem ali um problema. Então, no mínimo, o ambiente técnico ele suporte as equipes virtuais, as conferências, etc. Uma outra questão, né, uma boa prática em equipes virtuais, mesmo que você faça uma introdução, uma conferência, você converse com as pessoas, sempre procure, quando tiver uma equipe virtual, você, pelo menos, o mais rápido possível, no início do projeto, principalmente no kick-off, quando começar a execução do projeto, você deixar as pessoas juntas. A diferença que você tem quando as pessoas se relacionam numa sala por 4 ou 5 horas, ou passam um dia juntas, a diferença que você tem, tendo essa simples ação, de você não tendo essa simples ação, vai repercutir ao longo de todo o seu projeto. Por quê? Nós gostamos de estabelecer vínculos, né? Nós queremos saber com quem nós conversamos, não é? Tem um caso, numa organização, o pessoal trabalhava com uma chinesa. Só que eles não sabiam que era uma chinesa, eles achavam que era um chinês. E aí, aqueles e-mails, né, coisa de design, um dando porrada no outro e tal. Aí depois eles viram a chinesinha e acharam ela bem bonitinha, né? O tratamento com ela, tiveram uma reunião lá, o tratamento com ela mudou. Por quê? Pô, né, cabeça de brasileiro, nossa, que chinesa, bonita, né? Então, o tom dos e-mails mudou. O contato, né? Conhecer as pessoas acaba fazendo diferença. As saídas, né, que nós vamos ter, então, em relação à mobilização da equipe do projeto. Nós vamos ter a designação do pessoal do projeto. Então, você vai saber, para aquele papel de engenheiro de motor, você tem lá o Paulo. Para aquele papel lá do engenheiro que vai cuidar da parte elétrica, você tem o João. Você tem, então, uma documentação de quem vai fazer o quê. Os calendários dos recursos. É um cuidado que deve ser tomado na gestão de projetos. Então, os calendários que você deve se preocupar, né? Bom, calendário locais, né? Então, os feriados que você tem nas localidades onde você roda o projeto são importantes, não? Isso vai impactar no seu
no seu andamento. Os calendários dos recursos, né? Se você programar uma entrega importante para a época das férias do seu recurso, alguma coisa vai dar errado, né? Ou então você vai ter uma tensão forçando a pessoa a ficar no projeto para ficar descontente, ou você vai perder a entrega. Então, você deve levar isso em consideração. E também atualizações no plano de gerenciamento do projeto. Vamos dizer que aquele recurso que você precisava lá, um consultor lá, você ia contratar e não vai estar disponível só daqui a um mês. Você vai ter que mudar, então, a programação do seu projeto para atender aquele recurso que você só tem um mês e você já viu todas as possibilidades, estudou tudo, não tem como mudar. Você precisa atualizar o plano. Mas vocês percebem, pessoal, que é um ciclo, né? Você tem as entradas, as técnicas e as saídas. E, inclusive, você fazendo replanejamentos, seguindo o processo. Depois, no desenvolver a equipe do projeto, tudo bem. Nós já fizemos lá no 9.1, fizemos o planejamento, agora eu consegui o recurso, 9.2, no 9.3. Desenvolver a equipe do projeto. Como é que você vai trabalhar com isso? Né? Desenvolver a equipe do projeto. Com as designações do pessoal, com os nomes, quem vai trabalhar no projeto, com o plano de gerenciamento do projeto, o que vai acontecer no projeto, e o calendário do recurso. Então, você sabe, você é o senhor lá do que vai acontecer. O que você vai trabalhar? As habilidades interpessoais, que vão ser depois detalhadas pelo Paulo. O treinamento, como é que a gente vai fazer treinamento. E aqui, pessoal, é um ponto de conflito em projeto. Por quê? Você, como gente do projeto, você não quer, você quer o recurso pronto, vamos ser claros, né? Você quer o recurso pronto. Nem sempre você vai ter. E sempre vai ter uma briga entre você e o gerente de linha. Olha, eu quero meu recurso treinado. E o gerente de linha fala assim, você, como gestor de projeto, é o responsável por treinar o recurso. Então, essa dicotomia, você já viu isso alguma vez, né, Zeca? Acontece, né? Isso sempre vai acontecer nos projetos. Então, a questão do treinamento é importante, colocar isso no plano, já colocou no plano e negociar isso de forma correta, concreta. Atividades de construção de equipe, né? Então, aquelas atividades de team building, né? Mas aqui, pessoal, team building, pense o seguinte, tá? Não é o team building, o importante não é o evento de sair para comer pizza. No team building, o importante é o dia a dia, né? O que vai fazer o time rodar bem é a confiança de que eu tenho, que quando eu peço alguma coisa para o meu colega, aquele colega vai me atender. Não é que a gente tomou uma cerveja na semana passada. Isso vai ser esquecido, né? E aquilo pode ser um momento de celebração, mas no dia a dia, o team building é uma atividade também que o gerente de projeto deve coordenar e controlar, né? Mas depende das pessoas também. As atividades de construção de equipe, nós falamos regras básicas, né? As regras básicas quais são? Olha, como é que a gente trabalha aqui? Se eu mandar um e-mail para você e você não me der um retorno em um dia, isso quer dizer, então, que o problema está sendo resolvido, eu não preciso me preocupar com ele. Você combinando isso dentro do projeto, ou outras regras que sejam, olha, pessoal, quando tiver alguma ausência, você vai procurar, se não for de emergencial, você vai avisar com pelo menos uma semana de antecedência. Coisas assim. Por quê? Você sabe como é que o sistema funciona. E aí as pessoas seguem nessa comunidade que se forma no projeto, essas regras serão seguidas. Isso é muito importante. Temos o agrupamento, né? Que é uma forma também interessante de se trabalhar, que é o quê? Ao invés de você trabalhar com as equipes virtuais, você coloca as pessoas todas no mesmo ambiente, que é o em inglês chamado one roof, né? Um teto só. Por quê? A comunicação é mais fácil, as pessoas estão juntas, o relacionamento, a tensão em alguns pontos aumenta, mas, no geral, é um ganho que você possa colocar toda a equipe do projeto na mesma sala, no mesmo local, quando possível. E reconhecimentos e recompensas, né? Então, você indicar dentro do projeto quais são os benefícios que o pessoal tem de atingir as metas também é uma coisa importante. Se você fizer isso, procure evitar assim, o funcionário do mês, coisas do gênero. Por quê? Isso é exclusivo, né? De repente vai ser só um que vai ganhar e o resto do time, né? Então tem que ser alguma coisa ligada a metas e que beneficie o grupo inteiro, né? Quando você trabalhar com recompensas. As saídas desse processo de desenvolvimento da equipe são as avaliações do desempenho da equipe, né? Como é que o projeto está caminhando, e atualizações dos fatores ambientais da empresa. Então, veja que a gente falou de mudança lá no começo. O projeto vai mudando o ambiente da empresa. Se você introduzir alguma coisa nova no seu projeto, na gestão das pessoas, isso vai acabar entrando
na cultura da empresa, de alguma forma. Então, eu vejo que também é retroalimentado. Falando um pouquinho, se você puder colocar, bater meus outros... Nosso tempo já está meio apertado. O que o PMBOK fala da teoria X e Y do McGregor, né? Então, teoricamente, existiriam dois tipos de gerente. O X, que acha que os funcionários são péssimos, né? Tem que avaliar todo o serviço, microgerencia. E o Y, as pessoas, eu confio nas pessoas, né? Isso você vai encontrar nos projetos, vai encontrar por aí. O Maslow, né? Então, por exemplo, se você tiver lá uma cadeira quebrada ou o ar-condicionado não estiver funcionando, você pode oferecer lá uma recompensa lá para o pessoal, mas eles vão se sentir desconfortáveis porque a cadeira não está legal, e aquilo vai impactar no dia a dia deles. E o Herzberg também, né, mais ou menos relacionado aqui. Né? Você pode pôr um programa de incentivos, mas se o salário não caiu lá no dia que tinha que cair, esse benefício não vai funcionar. Né? São as teorias clássicas de administração. Uma forma, se você puder ir para o próximo slide, uma forma de você colocar essas teorias em práticas seria, por exemplo, trabalhar com inteligência emocional, não é? Que é como a gente vai nos reconhecer os outros para sermos efetivos. Uma outra teoria também, que é uma teoria da análise transacional, que estuda também as transações, né? Como é que as pessoas se comunicam. Né? Você, trabalhando com isso, você consegue entender o que se passa na cabeça de um gerente X ou num gerente Y. Né? Isso aqui são coisas práticas que você pode fazer. Depois, no gerenciamento da equipe do projeto. As entradas são as designações do pessoal do projeto, quem vai fazer o que no projeto, os planos, as avaliações, os relatórios de desempenho, né, como é que o projeto progrediu, e os ativos de processo, os processos que a gente usa. Né? E como é que você vai gerenciando a equipe? Com observações e conversas. Né? Você normalmente vai conversar com as pessoas, procurar entender o que elas estão sentindo e ter ações em cima disso. As avaliações de desempenho, fazer a gestão de conflitos. A gente vai ter no próximo slide quais são os conflitos mais comuns em projetos e por quê. Registrar as questões. Né? Então, tudo que acontecer no projeto, coisas relevantes, você anotar e ter um diário de bordo no final para você poder fazer reflexões sobre isso ao final do projeto. É importante. E, de novo, aqui as habilidades interpessoais, que aí é a parte do Paulo. As saídas são atualizações dos fatores ambientais da empresa, dos ativos de processos organizacionais, solicitações de mudança. Mudança nos projetos, pessoal, não é uma coisa necessariamente ruim. As mudanças no projeto elas só devem ser controladas. Tá? Se mudar o escopo do projeto é possível, eu tinha que fazer a cadeira assim, mas agora tem que mudar o forro da cadeira, tem que ser de outra cor. Tudo bem. Você pode fazer isso de uma forma controlada. Né? O que não pode é você mudar as coisas e as pessoas não saberem no projeto, que aí vai levar a algum tipo de problema. E atualizações no plano de gerenciamento do projeto. Com isso aqui, nós temos, então, o ciclo fechado, de acordo com o PMBOK para gestão de projetos. Então, a gente teve lá, começou a fazer o planejamento, alocamos as pessoas, criamos a competência na equipe, fazemos questão que isso aconteça para atender o resultado, e o gerenciamento do dia a dia. No dia a dia, se você puder passar para o próximo, as habilidades, depois vamos lançar a parte B, as fontes de conflito nos projetos mais comuns são os prazos, né? As pessoas sempre vão estar discutindo os prazos, o stakeholder, lá, quem paga o projeto vai querer que o projeto seu, ele vai te falar uma data, mas depois vai querer trazer o projeto para antes e você não vai querer, você vai pedir para o recurso fazer alguma coisa antecipada, ele também não vai, então sempre tem discussão por prazos. As prioridades do projeto, né? O meu projeto é mais importante que o outro projeto, essas discussões acontecem. Os recursos, né? Como a gente já falou, todo mundo vai ficar brigando pelos melhores recursos. Questões técnicas, então, alguém tem uma visão técnica de como deve ser resolvido um problema, o outro tem uma visão discordante. Você, como gestor, vai ter que trabalhar com isso e chegar num consenso. Procedimentos administrativos, né? A papelada que tem que ser feita, você vai ficar discutindo depois, poxa, você precisa mesmo preencher esse relatório, etc, etc. Choque de personalidade, então, pessoas diferentes, com histórias diferentes, vão levar algum tipo de conflito dentro do projeto. Custos, né, quando começar a gastar um pouco mais, que acaba gastando, né, nos projetos, aí vai ter discussões também. Então, em geral, essas são as fontes de conflito dentro dos projetos. Nos projetos, aqui, rapidamente,
Você pode colocar todo o slide? Então, tem algumas coisas que podem acontecer. Né? Como é que você vai gerenciar o conflito? Em alguns casos, as pessoas simplesmente evitam o conflito. Né? Olha, sai fora, não vai ligar mais para o projeto. Olha, resolve como você quiser. Aí o gerente fala, resolva vocês aí, não quero nem saber desse assunto. Né? E você, às vezes, vai fazer alguma coisa com imposição. Olha, eu já ouvi os dois lados e resolvi que vai ser assim o projeto. Então, são formas de você fazer uma gestão dos conflitos. Se você puder colocar o próximo. O melhor, né, do ponto de vista do PMBOK, é o confronto. Né? Mas é um confronto positivo, pessoal, no sentido de você tem um problema, a gente vai sentar e vai resolver esse problema. Não deixa assim, faz mais ou menos aí, depois a gente resolve. Porque se depois a gente resolve, vai te causar problema de novo e você não resolveu. Né? Então, no geral, o indicado, na maioria das situações, a gente poder sentar e ter um confronto, uma solução de problemas. Ok? No mercado hoje, falando um pouco das características, né, o que as empresas mais valorizam? Né, aqui é o faturamento das empresas, né, mas empresas acima de 10 milhões, elas valorizam, né, nas habilidades interpessoais. Né, a negociação, liderança e gerenciamento de conflitos. E a gente vê depois comunicação também aparece, liderança e comunicação. Isso aqui é o que as empresas valorizam no mercado, como habilidade interpessoal. E no próximo slide, o que as organizações consideram deficientes. Né? Então, olha, nos seus gestores de projeto, o que é que falta? Comunicação, gerenciamento de conflitos aparece aqui na maioria dos itens. Né? Com isso, né, muito rapidamente, passando para vocês aí a parte mais hard do PMBOK, como é que o PMBOK descreve a gestão de recursos humanos. Ok? Então, é isso.